Olá, empresário, empresária, Luciano Silva, CEO do Grupo Conte. Estamos começando mais um ConteCast, nossa plataforma para levar conteúdo para todo empresário brasileiro, principalmente empresário baiano, levar informação, levar realmente conteúdo de valor para que seja aplicado nos negócios. E hoje estamos recebendo dois grandes amigos, um amigo e uma amiga, dois profissionais excelentes que atuam no mercado soteropolitano e no mercado brasileiro. E eu irei começar com as damas. Graziele Plácido, faça as honras, por favor, se apresente. Olá, amigos. Sou profissional de sucesso do cliente. Eu atuo com negócios de alimentação. Já passei por culinárias de comida brasileira, pizzaria italiana, comida japonesa também e steakhouse. E meu objetivo é fazer com que as empresas obtenham lucro através da base de clientes que ela já tem. E isso ajuda as empresas a melhorar o relacionamento com o cliente. E a partir disso e de algumas estratégias, ela consegue uma melhor retenção, um aumento de fidelização, de satisfação do cliente. E no final das contas, isso vai gerar um resultado financeiro positivo para ela, e onde vai aumentar o CAC e vai diminuir a LTV. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Uau! Começamos já com música para meus ouvidos. Obtenção de lucro. Eu amo ouvir isso. Lucro, empresário, vocês precisam ter lucro. Vocês precisam falar de lucro. Vocês precisam ter lucro, falar de lucro. Fica assim, ó. Fala na mente de vocês. Ter lucro, falar de lucro. Ter lucro, falar de lucro. Porque no final das contas é o que importa. É o lucro que a minha organização deixa no final de tudo. Mas, Grazi, fala para o nosso telespectador onde é que ele pode encontrar lá. Pode me encontrar tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Os dois você pode escrever direto assim, Graziele Plácido, Placido, que vai me encontrar. Só mandar uma mensagem, né, uma solicitação de seguir e vamos nos conectar. Uma dica para vocês, tá? Quem assistir essa live até o final, comentar, mandar para todos os seus contatos, Grazi pode dar uma consultoria gratuita. Olha, não combinei nada com ela. Daqui a pouco ela me arranca meu pescoço aqui. Mas tentem, o não é garantido. Vamos ver se vocês conseguem, né? Manda mensagem que a gente marca na agenda. Renan Júnior, meu amigo, obrigado pela presença novamente no nosso podcast. Se apresenta para o nosso público ouvinte. Gente, bom dia. Meu nome é Renan Júnior. Eu atuo no segmento de food service há 20 anos. Meu foco é sempre o resultado, mas o desenvolvimento do colaborador é o principal ativo da empresa. Hoje, estamos vivendo uma escassez de colaboradores e de gestão operacional de alta performance. O meu foco é esse: desenvolver pessoas, entregar o que o sócio, o empreendedor precisa e o principal, gerar lucro. Como diz nosso amigo Luciano, para mim o importante é sempre o resultado. Que maravilha, que maravilha. Nem começamos o podcast. E se vocês observarem, já existem duas grandes sacadas. Uma falada por Grazi e outra por Renan. Veja, escassez de mão de obra. Gente, profissional hoje, ele tá difícil de encontrar bons profissionais. Grazi, como é que o sucesso do cliente... Porque assim, ó, explica um pouquinho. O sucesso do cliente, ele tem o cliente interno e o cliente externo. Sim. Do meu ponto de vista. Como é que eu posso aplicar o sucesso do cliente para o meu cliente interno, que é meu time, que são os meus colaboradores, para a gente pegar esse gancho que Renan trouxe? Boa. Primeiro eu vou falar o que é, de fato, o sucesso do cliente, né? É uma estratégia corporativa, onde a gente transforma o relacionamento com o cliente, no caso externo, e obtém lucro. E nesse sentido, o que você fala é muito importante, porque as empresas elas precisam de fato entender que o colaborador é o primeiro cliente. Ele é a primeira pessoa que abraça ali o sonho da empresa ou do fundador para fazer aquilo acontecer. E tem uma frase que eu falo muito, uma máxima que eu digo que é: não existe experiência do cliente sem que haja primeiro experiência do colaborador. Uau! Perfeito. Não tem como você querer que o seu colaborador,
que está insatisfeito por algum motivo com a empresa, ele querer encantar o cliente. Por exemplo, no WhatsApp, hoje que é o maior canal de vendas e comunicação, né, que as empresas usam também, precisa ser um atendimento super simpático e empático. A pessoa precisa estar ali querendo, demonstrando um certo querer de atender aquela pessoa, não ser muito passiva na hora de falar, porque isso gera uma experiência, né, uma percepção negativa, né, uma percepção ruim, e isso impacta mais para frente, né? E em relação a como trabalhar esse interno, de fato fazendo um treinamento. Na verdade, assim, a experiência do colaborador começa desde a contratação. E é na contratação, assim, quando a pessoa manda o currículo, que ela precisa ter a resposta do sim ou do não. Quando ela entra na empresa, precisa passar por um onboard, né, um termo técnico, mas é a questão de ela conhecer a empresa, né, conversar com os responsáveis, ou o responsável, tipo assim, contratou é o gerente que vai fazer a introdução. Saber da empresa, do fundador, o que é que aquela empresa espera para ela, né, tipo, nosso plano esse ano é isso, o que é que a empresa espera do próprio colaborador, saber o que o colaborador espera da empresa, quais são os planos que ele tem para a vida dele também é importante, porque um dos motivos que muitas pessoas acham, né, líderes gerais acham que o dinheiro é uma motivação para aquela pessoa se mantenha na empresa. E não é. Eu vejo que isso é um dos últimos pontos. Quando eu liderava um time, eu via que um dos maiores motivos de pessoas estarem ali era para conquistar seus sonhos pessoais. Comprar sua casa, ajudar na família, pagar as contas, enfim. Fazer viagem. Então, a empresa, né, o trabalho é um meio para. Não é apenas isso aqui e acabou. Então, o cliente interno, o sucesso do cliente interno começa na experiência do colaborador lá do início, durante, depois, na saída também. Não sei, aquela saída de supetão, assim. Depende dos casos. Mas enfim, a experiência dele durante ali precisa ser trabalhada, acompanhada, assim, tem que ser treinado. Tudo isso impacta muito o durante dele na empresa. Perfeito, perfeito. Inclusive, falamos sobre esse tema no podcast anterior com nossa coordenadora de DHO, Juliana. Ela é uma psicóloga assim, que faz um trabalho incrível no Grupo Ponte, e nós tratamos sobre isso aqui, todo esse processo de contratação, que a contratação é antes do colaborador chegar. Sim. Tem essa jornada para se fazer. Daí você pegou, na sua fala, você trouxe alguns pontos importantes. Muitos empresários, e aí fica uma sacada para vocês que nos escutam, vocês cobram excelência do time de vocês, porém vocês não fazem treinamento com os seus colaboradores. E aí, gente, essa conta não fecha. Como é que eu tô cobrando excelência se você não sabe se o cara sabe atender bem, sabe escrever bem, sabe se comunicar bem? Você nunca traçou o perfil daquele profissional para saber se ele é comunicador ou não, qual é o perfil que ele tem, mas você quer cobrar isso na entrega. E aí eu trago para Renan. Renan, com relação a treinamento, porque veja, olha como o sucesso do cliente interno, sucesso do cliente externo está vinculado a algumas técnicas, a alguns procedimentos e principalmente ao treinamento. Como é que você tem aplicado o treinamento nas organizações que você atua, visando o sucesso do cliente e aumentar o lucro da organização? Boa sacada. Voltando à Grazi, o sucesso do cliente passa diretamente pelo sucesso do colaborador. Uhum. Então, qual é o trabalho? Criar perspectivas e expectativas para que o colaborador entregue o resultado que a empresa, a organização necessita. Mas para isso, estar conectado desde a sua chegada inicial ao grupo faz grande diferença. Mas qual é essa diferença? Essa diferença ela é feita pela jovialidade daquele colaborador, que ele vem fresco do mercado de trabalho, ele está vindo para o seu primeiro emprego, e ele deve ser conectado com a cultura organizacional da empresa. E isso passa pelo primeiro. Ele tem que entender o cardápio, é o ponto principal. Ele tem que viver a experiência de degustar os pratos da unidade para vender verdade. Vender a verdade ajuda muito
a você ter um resultado concreto. E o principal, estar em um ambiente positivo. Também. O ambiente positivo transforma vidas. Eu sempre converso com os nossos colaboradores das unidades, falando que aqui é uma escada e é minha função alimentar vocês com o máximo de informação, desde que vocês queiram aprender. Então eu parto do princípio que eu tenho que despertar no nosso colaborador a vontade de aprender. Porque se você quer aprender, fica mais fácil conectar você à informação. E essa é a base para ter o quê? Resultado. Porque sempre, não adianta, somos medidos pelos nossos resultados. Eu bato muito na tecla, o importante é sempre o resultado. Perfeito, perfeito. O resultado é tudo. O resultado é tudo. E quem não tem números para medir, não tem como tomar decisões. Perfeito. E eu queria polemizar. Não está na nossa pauta, não. Vou fugir um pouquinho. Mas você falou sobre jovens, contratação de jovens, treinamento de jovens. Recentemente saiu uma pesquisa, não sei se vocês acompanharam, não sei se vocês viram, falando sobre as grandes empresas estarem evitando de contratar os jovens da geração Z, essa nova geração que está chegando aí. Eu não sei se vocês concordam ou não. O que é que você fala? Quando você trouxe o jovem, você fala jovens de idade ou jovens de alma? Porque existe uma diferença grande, né? Verdade. Eu sou um eterno jovem de alma, tá? Eu sou novo, mas não me acham velho, eu sou jovem. Então, assim, de alma. Porque é o seguinte, falamos que temos problemas aí de contratação, problemas de mão de obra. Hoje, achar profissionais está difícil. E se eu tiro os jovens da minha lista de contratação, o meu funil de pessoas ele vai diminuindo. E para vocês que estão atuando com várias empresas grandes, que às vezes têm rotatividade de colaborador, o que é que vocês estão fazendo para essas contratações? Grazi, como é que eu pego o sucesso do cliente aplicado ao meu time interno, o sucesso do meu cliente interno, para reter talentos? Para fazer esse talento se desenvolver. Eu consigo fazer isso? Porque é o seguinte, você falou de lucro. Se eu não tenho um turnover, eu consigo aumentar minha margem, porque demitir é caro no Brasil. Uhum. Fala um pouquinho essa correlação aí pra gente. Cara, o sucesso do cliente interno, é isso? É treinamento. É você estar ali acompanhando aquela pessoa. Nas contratações acontece muito de, eu quero a pessoa com experiência. Aí a pessoa chega com experiência, mas a experiência que ela tem, a visão que ela tem, pode ser que não seja 100% alinhada com a atividade daquela empresa. E ela precisa ser treinada para. Ela vai trazer a visão de mundo dela e vai conectar com, com os valores da empresa. Então, o sucesso do cliente interno ele passa pelo, de fato, treinamento. E acompanhamento precisa ser feito. Tem um método que se chama CHA, que é CAH, onde você trabalha as competências e habilidades e, se não me engano, a área de atitudes, não é isso? Isso. Então, e também tem um outro ponto que precisa ser analisado quando for fazer os treinamentos, né? Uma empresa que busca que o seu colaborador tenha sucesso, e para reter ele também é trabalhar, você contrata pela habilidade e demite pelo comportamento, né? Porque são as hard skills e soft skills, né? Ele vem com as hard skills, as habilidades técnicas, ele sabe do assunto, mas de comportamento ele tem que saber liderança, comunicação, empatia, entre outros skills existentes. E isso precisa ser nem trabalhado, mas alinhado. Na contratação precisa saber se a pessoa tem um desses valores nela para poder conectar com a empresa. E isso é muito perceptível. Eu já passei por alguns negócios que eram bem assim, era bem perceptível o perfil da marca, sabe? Era uma empresa super jovem, super cool, tal. E os colaboradores ali super faziam sentido, eram bem no perfil assim da empresa. Então não fazia sentido pegar uma pessoa, sei lá, um pouco mais velha, que não se conectaria muito. E ela vai acabar saindo. E aí, quando não se contrata errado, você tem um turnover muito alto. Isso é muito ruim. Tem negócio de alimentação em si, tipo, eu já percebi um pouco de... quando são negócios um pouco menores, assim, atendente de salão. Eu tenho percebido que negócios que são nesse modelo,
eles de fato têm um turnover um pouquinho alto. A pessoa fica ali no mínimo de 6 meses a 2 anos no máximo. Isso é um pouquinho ruim. Eu vejo que nesse modelo em si, essa atividade em si, o empreendedor ele já sabe, o empresário ele já sabe que ele vai ter que ter um caixa para poder estar girando isso. Mas precisa saber contratar, tem que saber contratar certo. E quando esse colaborador estiver dentro da empresa, tem que treinar ele sim e acompanhar também. Perfeito. Rinan, eu converso muito nessas minhas andanças aí pro Brasil afora, e eu visito muitos restaurantes, muitos bares, e eu converso muito, né? Eu gosto de comer, então eu gosto de estar rodando, estar nesse meio, conhecendo. E os grandes restaurantes, as grandes marcas, via de regra, ela consegue reter uma boa parte do seu time. E é o que mantém essas empresas, no meu ponto de vista, no jogo, porque ela consegue manter a excelência de atendimento. Querer ouvir de Rinan, quais são os desafios que você tem hoje com o seu time, para que você consiga reter os talentos, para que você não perca eficiência, porque se você perde eficiência, você diminui o lucro. E você é o cara do resultado. Você é o cara que briga dentro da organização para ter resultado, para aumentar o lucro. Sempre. Então, me conta um pouquinho aí sua experiência com isso, o que é que você faz, o que você pode levar para o nosso público com relação a isso. Boa pergunta, Lu. Eu só vou completar aqui com Grazi, porque eu tenho contratado diversos jovens, diversos estagiários para as nossas unidades e com um sucesso de 90%. Em que sentido? O jovem, ele vem com a mentalidade a ser trabalhada, e dentro das nossas unidades nós geramos ferramentas que dão a eles benefícios de estarem ali. Primeiro benefício, dia do aniversário, ele não trabalha. Perfeito. Ele vai viver aquele dia com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada. Segundo benefício, ele tem um sentido de pertencimento. Ele pertence ao grupo e o grupo vai fazer de tudo para potencializar as suas habilidades, que naquele início são quase zero, mas 10, 15 dias depois, após os treinamentos, ele já está na escada da evolução. Outro benefício muito importante, soft skill. O exemplo. Quando o gestor, o gerente de salão ou o chefe de fila tem atitudes positivas, aquilo transforma a pessoa também. Então, o comportamento que ele pode vir a ter irregular fica fora da unidade, mas dentro ele faz parte do time. E o time, independente de qualquer coisa, tem que ganhar o jogo. Esse é o complemento da Grazi. Em relação ao que você perguntou, Lu, a retenção ela é feita através, mais uma vez, do benefício. Por que do benefício? O salário, ele hoje, ele não consegue mais reter talentos. Uma rede como Girafas, um exemplo, ela tem 9 benefícios para reter o seu colaborador. 9 benefícios. O que é que eu posso fazer aqui com Salvador? Primeiro, dar a perspectiva àquele estagiário ou CLT que ele vai evoluir, que ele vai ter a possibilidade de ser um profissional de excelência. Ele saber onde ele está e aonde ele pode chegar dentro da organização. É ter essa clareza. Expectativa, né? Com perspectiva. Perfeito. Eu faço muito isso. Por quê? Eu já estive no lugar dele. Eu já fui estagiário, eu já fui auxiliar de cozinha, eu já fui coordenador, já fui atendente de balcão. Então, são as vivências, ao que eu chamo de experiências, que eu passo a encurtar para que ele viva a expertise. Só pegando esse gancho aí que você falou, você já passou por todas as áreas da organização que você atua, do ramo da organização Correto. Que você atua. E aí, empresário, você que gosta do ramo alimentício e vai investir no ramo alimentício, se você não conhece como funciona todas as áreas, tem uma pessoa ao seu lado que conheça, que seja seu braço direito, para te orientar como deve proceder. Porque hoje, vamos lá, o brasileiro, nós brasileiros, a grande maioria,
empreende por necessidade. Exato. Não é por paixão, não é por vocação, é por necessidade. É o cara que foi CLT a vida toda, saiu da CLT, pegou aquele dinheiro, aquela reserva que juntou e resolve empreender. Por isso que muitas empresas, infelizmente, elas fecham até o 5º ano. E essa métrica ela tem diminuído. Por quê? O cara só tem 50 mil, investe o dinheiro todo na construção, na reforma, na implantação, não tem nem capital de giro para girar quando começa realmente a operação. E aí, primeiro, segundo, terceiro, 10º mês, às vezes ele quebra. Então, assim, essa clareza de como funciona o mercado é importante, como eu devo proceder naquela operação é importante. Então, assim, conhecer é importante. É o que eu falo. Eu, Luciano, no meu negócio contábil, eu fui estagiário, eu fui auxiliar, eu fui assistente, eu fui analista, até eu ser coordenador. E até eu resolver empreender. Então eu passei por todas as esferas, por todas as áreas. Eu conheço como funciona. E isso que você falou é fundamental. Importância. Muito importante, fundamental. Para quê? Para a continuidade do negócio. Então hoje, quando você está atendendo um estagiário, você sabe qual é a expectativa que ele tem e como você pode atender essa expectativa. Isso é ser sucesso do cliente interno. É um dos braços. É entender o seu colaborador. É entender a necessidade dele. E você fazer um plano de desenvolvimento individual. Isso, PDI. Plano de carreira. PDI. Aí eu pergunto, você empresário que nos assiste, seus colaboradores têm PDI? Quantas empresas têm PDI? Quantas empresas, Grazi, que você presta serviço têm um PDI realmente claro? Entendeu? E você, Renan? Aí Renan vai me responder, eu crio meu PDI. Na realidade, eu não criei um PDI. Eu estava no escopo, na minha operação anterior, para o plano de carreira, que foi até aprovado pelo antigo CEO, mas não houve sequência. Só um complemento que é importante. A operação de food service, ela não está escassa só na base não, viu? No atendimento, no estagiário não. Ela está escassa no meio da pirâmide, que é a parte mais importante, o gerenciamento do processo. Atualmente, eu brinco muito com alguns sócios, chamo de grande mesa. Para vir a grande mesa, que estamos agora, tem que ter expertise. A grande mesa é onde eu bato na mesa com o sócio e falo, eu preciso do resultado. E para mim ter resultado, eu tenho que ter essas ferramentas aqui. Mas para o sócio entender aquilo, quem está falando tem que ter expertise de negócio. Tem que conhecer da cultura operacional, da cultura do esforço, da cultura do resultado, que é importante demais. Esqueça, não fantasie. Empresa vive de lucro. Então, o importante é sempre o resultado. Isso é fundamental. Em relação à escassez de profissionais, você que é profissional da área de food service, que é um gerente de unidade, estude, busque. Sabe por quê? Porque quando você for defender o seu posicionamento da empresa, você vai com dados, você vai com conhecimento, você vai com expertise. Porque senão o sócio vai olhar para você e vai dizer assim, esse cara tá maluco. Mas esse maluco está trazendo dados através do Net Promoter Score, através da satisfação do cliente e também através do CAC. Mas tudo isso tem um custo. Se o empresário não investe, não tem resultado. Perfeito, eu preciso fazer os investimentos no meu negócio. É o que eu falo, muitos empresários acham que o sucesso do cliente ele é custo, fazer NPS é custo ou despesa, como vocês quiserem classificar, tá, gente? A gente não vai entrar nesse mérito do que é custo e despesa, não. Mas ele não entende que isso é um investimento. É um ROI. Ele não entende. Ele não entende que se ele tiver aquilo bem estruturado, bem implantado, ele vai ter o retorno. O retorno pode até não ser no curto prazo, Correto. Mas também não será no longo prazo. Vai ser médio prazo. E muitas ações dessas vai trazer para ele lucro no curto prazo. E aí, Grazi, eu queria que você falasse. Né? Hoje, muitas empresas, elas dizem que tem sucesso do cliente. Eu entendo que ele não tem um departamento de sucesso do cliente. Ele tem lá um departamento de atendimento que, infelizmente, ainda fazem muito mal esse atendimento. Então, assim, para uma empresa realmente falar, bater no peito e falar assim,
minha empresa tem um departamento de sucesso do cliente. O que ele precisa ter? Quais são os pilares que ele precisa ter? Quais são as funções que ele precisa ter? Qual é o time que ele precisa ter? Fala um pouquinho sobre essa formação de um departamento de sucesso do cliente. Bora lá. Sucesso do cliente, primeiro, ele não é apenas uma área, um departamento. Ele precisa ser uma filosofia da empresa, uma mentalidade. Ou seja, todas as áreas elas precisam estar centradas no cliente. Marketing, financeiro, estoque, compras, o próprio CEO precisa abraçar também isso. E o atendimento em si. Porque o atendimento é o ponto final, né? Durante todo o processo ali de construção de uma empresa, o atendimento é a ponta final. Digamos que é a ponta do iceberg, sabe? Que tem a ponta do iceberg e embaixo tem as outras áreas. E a área disso, e aí, quando a gente fala de área de sucesso do cliente, ela tá um pouco coesa com o atendimento, mas é um pouco mais que só atender. Eu poderia dizer que a empresa ela pode começar a implantar ações de sucesso do cliente quando ela coloca um saque, por exemplo. Negócios que têm uma alta demanda, por exemplo, de vendas, e aí o cliente ele vai precisar falar com alguém. No negócio de alimentação, ele quer saber se tá meu pedido não chegou, meu pedido é errado, ou então tem alguma dúvida geral. Tem que ter uma pessoa específica para poder atender ele, tirar dúvida, pegar reclamação, saber lidar com as reclamações, que isso é algo que não é fácil de se gerir, né? Mas não é tão difícil assim também, tem uma técnica para. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas que é bem mais complexo, mas tem uma técnica para responder reclamações. Então, uma das ações iniciais é ter um saque, que é importante, o suporte ao cliente. Dá para ter também em relação ao sucesso do cliente, porque a gente fala assim, o sucesso do cliente é a satisfação do cliente. Então, depois disso, precisa se monitorar o NPS. O NPS, no quesito de alimentação, ele é do iFood, ele é do Google, TripAdvisor, é também da pesquisa que você faz com o cliente no pós-venda. Então, a gente tem um saque, depois a gente pode fazer estruturar o pós-venda, que eu acho super importante. O que é estruturar o pós-venda? Você, Luciano, comprou hoje, fez uma compra de uma refeição, e hoje mesmo, amanhã, no máximo, eu vou perguntar a você o que você achou da comida, se foi bom, não. Ok. Mas e depois disso? Então, e eu pego um exemplo do pós-venda, eu compro o cheirinho do meu carro em uma loja no shopping. É um refil. Ele dura mais ou menos 70, 80 dias. É a média mais ou menos que dura. Com 60 dias, eu começo a receber mensagem no WhatsApp. O produto X que você comprou está perto do fim. Estamos lançando uma promoção na próxima semana. Aparece e me procure. A vendedora mandando isso. Então, assim, veja como eu tenho uma ferramenta para medir isso. Exato. Porque os meus dados estão lá em algum sistema. Isso está registrado em algum lugar. A data que eu comprei, o produto que eu comprei. Se ele sabe que com 70 dias está terminando, ele me manda mensagem e fala assim, Luciano, lembre de vir comprar de novo comigo. E o pior é que eu vou lá e compro de novo. E compro. Então, assim, é muito importante esse pós-venda. E eu não vejo muitas empresas do ramo foods fazendo pós-venda. E aí eu vou só interromper você, Grazi, um pouquinho, e eu já vou voltar para você, porque aí eu vou pegar o gancho com o Renan. Renan, pós-venda, me fala aí qual a importância para você desse pós-venda, por quê? Qual a sua opinião, que você não vai saber isso realmente assim exato, mas qual a sua opinião do porquê da maioria dos empresários do ramo foods não usarem o pós-venda, uma técnica que eu acredito que o custo seria baixo e teria um resultado muito impactante nos números. Manda aí pra gente. Primeiro ponto. O empresário não é profissional. Ele, como você mesmo falou anteriormente, ele veio de um outro segmento da construção civil, por exemplo. Ele veio de aeroportos, ele veio do ramo rural e ele quer empreender na área de food service. Então, ele não tem profissionalismo na operação dele. Já começa por aí. O segundo, ele não tem um feeling de contratação. Então, ele não contrata as pessoas certas para os lugares certos. Já começa por aí. O segundo, que é muito importante essa conexão.
O NPS, que é o Net Promoter Score, ele molda a sua operação no mesmo dia full time. Se você atendeu 100 mesas e o QR Code daquela mesa foi explorado pelo seu desenvolvedor de negócios, que é o seu garçom, Sim. o seu atendente, eu chamo de desenvolvedor de negócios, porque ele fecha negócio nas mesas todos os dias, Exatamente. a cada momento, Exatamente. vendendo. Não só Então, tiver pedido. Não tenha mais garçom nem atendente, tenha desenvolvedores de negócio. A cada venda, com o QR Code explorado, através da ferramenta NPS, ele vai entender que o preço dele está ok, que o sabor da comida está ok, que o kids dele está ok, que o estacionamento dele está ok. Com esses dados, ele monta a sua base a cada semana e já ataca de forma previsível o futuro da operação. Então ele está sacramentando, através desse processo da coleta de dados, o futuro dos seus resultados. Perfeito, perfeito. Não, O homem. isso é música para meus ouvidos, porque se for uma coisa assim, desenvolvedor de negócio, porque quando você começa a questão psicológica, quando você diz para o seu garçom, a partir de hoje você não é garçom, Você é um você é desenvolvedor um de negócio. desenvolvedor de Aí ele- negócio. Isso mexe com o brilho do cara, né? Mexe com o ego. Ele fala, uau, ninguém nunca disse que eu sou um desenvolvedor de negócio. E aí, atrelado a isso, o treinamento. Uhum. Como é que eu Crucial. estou treinando o meu desenvolvedor de negócios para ele vender melhor? Não é vender mais. Porque é o seguinte, uma vez, a gente tem um cliente aqui do ramo de hamburguerias, a gente tem alguns clientes, né? E os garçons, os desenvolvedores de negócio dele, não é mais garçom. Perfeito. Vou mandar um recado para ele assim que terminar aqui, vou mandar esse podcast para ele falar, ó, muda isso aí. Ele treina os desenvolvedores de negócio dele para quê? Para oferecer um dos hambúrgueres que não é o mais caro dentro do cardápio. É o mais lucrativo. É o mais É rentável. com CMV mais curto. É o mais Exatamente. rentável. E assim, não é que o mais caro seja ruim, ou que esse não seja bom e ele tá. Não, todo o cardápio do cara é muito bom. É maravilhoso. Inclusive, a gente vai estar aceitando aí, tá? Quem quiser mandar aí uma rodada de comes e bebes pra gente nos próximos podcasts, a gente vai estar alinhando isso. Você, pode ser você, viu, Renan? Pronto, Também, vamos viu? mudar o horário para 18 horas, que vai ter aqui uma tábua animal perfeita aqui. Perfeito, maravilha. Né? E aí, voltando, ele falou, Luciano, os números que nós analisamos, junto com a contabilidade, que vocês trazem para a gente a rentabilidade por produto que a gente tem, demonstra que aquele produto é o mais rentável para mim. Não é isso mesmo que você apresentou? Eu falo, é isso que a gente apresentou. Então, para que o meu garçom vai vender o mais caro? Exatamente. Eu quero vender o mais rentável. E aí o garçom do cara é treinado para oferecer isso. O garçom não, o desenvolvedor de negócio. E eu achei incrível isso, porque é o seguinte, ele é quem está fazendo o negócio realmente. Ele é que está vendendo. Grazi, eu vou voltar para você, mas antes, eu lembrei, é porque um assunto vai puxando o outro. Eu lembrei que há uns 15, 20 dias, Renan, você falou comigo, Luciano, o atendimento da loja que eu estou atendendo, da empresa que eu trabalho hoje, não começa da porta para dentro, começa no estacionamento. Correto. E você me contou essa história, eu achei magnífica. Conta para quem está ouvindo essa história do estacionamento, que eu achei assim uma sacada incrível, incrível. É assim, eu tenho uma expertise, mas eu tenho perto de mim pessoas que são muito melhores do que eu. Então, eu sou o bobo da mesa perto deles. E a cada momento que eu me relaciono com eles, eu aprendo cada vez mais. E por perceber que eu estou no início do caminho, ouvir e buscar tendências e informações é fundamental. Aí foi o que aconteceu com isso. Nós, do mundo animal, estamos desenvolvendo um processo onde o encantamento do cliente ele começa no estacionamento. Mas como assim no estacionamento? Acompanha o nosso segurança, um estagiário da unidade, tá? Que ao descer do carro a família, ele já começa com a nossa saudação, é o Salabona, e aí começa a falar da operação, que está muito feliz com a presença deles lá, que nós temos a tábua animal, nós temos o hambúrguer tigre,
que o nosso Leonel, que é o nosso mascote, vai entrar em operação daqui a 20 minutos, que ela pode adiantar. Então isso já começa a desenvolver aquele processo ou aquele negócio na semente. Então você imagina o fruto que a gente vai colher com isso. Então o sócio tem que entender que a inovação faz parte desse processo, e essa inovação tem um custo muito barato. Não. Veja, empresário, no estacionamento, um colaborador, ele já começa a fazer uma pré-venda. Sim. Exatamente. Ele começa a pensar no meu cliente. Olha o sucesso do cliente aqui. Olha a venda. Atrelado ao sucesso do cliente, eu estou pensando no meu cliente. Atendimento. CAC reduzido. CAC reduzido. E esse cara, ele não precisa ser um CLT, ele pode ser um estagiário, pode ser um menor aprendiz, ou ele pode ser um CLT horista também. Sim. Então, assim, qual o custo disso pro retorno que tem? Porque imagine, eu viajo, eu vou para restaurantes no Brasil todo, e eu lhe confesso que eu não lembro de ter ido em um restaurante que no estacionamento eu comecei a ser recebido e atendido dessa forma. Se tem, eu não conheço, eu não lembro. É inovador. Então, assim, é inovador e é uma sacada incrível, e vocês serão copiados com certeza, porque quem está ouvindo a gente vai copiar, e eu vou indicar para clientes copiarem, porque aquilo que é bom a gente copia mesmo, e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente precisa estar inovando, eu não preciso criar a roda já existe. Então, assim, quando a família desce do carro, eu já começo a falar, você falou uma coisa importante aí, porque eu já vi pessoas perdendo o show lá, chegando depois do horário e falando, pô, eu não sabia qual era o horário. Então o cara tá chegando ali e fala, ó, daqui a 20 minutos o Leonel vai se apresentar. E agora não tem só o Leonel, tem a Zebra também. A Zoe. A Zoe volta agora em março. Em março, ó que maravilha. Terça, quinta e sábado tem Zoe. Junto com o Leonel. Meu filho se amarra, meu filho gosta. Então assim, olhe como às vezes ações simples trazem um impacto muito grande. Olhe, vou falar agora como consumidor, eu saindo do meu carro com meu filho, indo lá, sendo recepcionado por um estagiário ou uma estagiária, ela falando, ó, hoje o nosso prato da promoção é esse, hoje nós temos tais pratos, hoje a Zoe ou Leonel vai estar saindo X hora. Perfeito. Olha o impacto que tem isso. E tem algo que vou conectar com Grazi agora. Um CAC, ele custa um valor muito alto. Uhum. Quando eu levo esse estagiário com os treinamentos corretos, com a cultura operacional da empresa para o estacionamento, eu estou elevando o brand do meu cliente. Sim. Ele vai dizer assim, poxa, aqui tá diferente. E essa é a nova estrutura do Mundo Foods, que controla o mundo animal em Salvador, Feira de Santana. É ser diferente, mas baseado na franquia. Mas atacar no estacionamento é surreal e diferente. Perfeito. Parabéns. Gostei dessa ideia. Obrigado. E vou levar adiante. Só para complementar o que ele estava falando, essa é uma estratégia muito boa, parabéns. Porque impacta muito na experiência do cliente, né? Eu gosto de dizer que a experiência do cliente é brand. E brand constrói a reputação de uma marca. Eu queria muito dizer que foi ideia minha, tá? Mas eu tenho que ser correto. Essa ideia foi desenvolvida por outras pessoas, mas a minha sorte e a minha colocação é estar em um ambiente positivo. A palavra é serendipidade. O que significa isso? É você estar em um ambiente onde a sorte vai fluir para você. Pense nisso. Não, é o que eu falo hoje. Existe até pesquisas e estudos que falam que 2024 é o ano do relacionamento. Que quem tem bons relacionamentos vão conseguir fechar negócios incríveis. Uhum. Muita gente fala isso. Eu acredito que relacionamento é tudo a vida toda, então eu procuro estar em lugares que eu não seja o melhor. Sempre. Eu preciso estar em lugares que eu esteja aprendendo. Sempre. Porque se eu for o melhor sentado nessa mesa, tem algo errado. Então é assim. Eu mudo de mesa. Eu mudo de mesa, exatamente. Então assim, perfeito. Estar no lugar certo, com as pessoas certas, trazem coisas esplêndidas. Verdade. Relacionamento vale mais do que dinheiro. Network. Não, eu acredito muito nisso. Muito. Muito nisso. Não que o dinheiro não seja importante, mas o network vai gerar muito mais dinheiro do que dinheiro imediato. Só para completar. Se eu estou aqui hoje, foi um network construído na minha operação anterior. Onde você trabalhava, o sócio João Kleber, que cuida de nossa operação. Um abraço, JK. Na próxima você vai estar aqui.
Ele tava lá, não foi? Eu acho que ele tava com a namorada dele, com a noiva dele. Eu me apresentei. Tava lá comendo, fazendo um happy Fiz uma hourzinho, conexão né? com Fez ele. uma conexão com ele e hoje você tá aqui Verdade. há mais ou menos um ano conosco Exatamente. aí, construindo coisas incríveis. Exatamente. É isso aí. Relacionamento, network é tudo. Muito. E Tudo. Grazi, continue, me fale. Você falou do saque, você falou do Vamos pós-venda. continuar. E aí começamos a falar do NPS. Eu vou só contar uma historinha aqui para conectar com o NPS. Hoje, no ramo contábil, muitas empresas falam que tem sucesso do cliente. Aqui no Grupo Ponte nós temos uma tentativa de implantação do sucesso do cliente que a gente vem melhorando, adaptando dia após dia. E nós usamos o NPS hoje para linkar com o nosso plano de indicações. Os clientes hoje que dão nota para a gente de 7 a 10, a gente entra com o nosso plano de indicações para que ele indique outras pessoas, para que a gente consiga continuar vendendo. Quem dá nota menor, a gente trata a raiz. É atendimento, é entrega, foi erro da contabilidade, porque eu não passo pano, toda a contabilidade erra, nós erramos também, porque existe um ser humano ali por trás, a gente precisa entender o momento daquele ser humano. Lógico, temos tecnologia, ferramentas para que não exista o erro, mas ainda existe. Então, esse NPS é muito importante para a gente faz NPS a cada 90 dias aqui. Isso, correto. Estamos corretos? Eu tava assim, ó, Tá. eu digo que é a 90, porque realmente é a 90. Aí eu já ouvi pessoas falando, não, 90 você se torna chato, faz a cada 6 meses. Me fala um pouquinho, então muito já pega esse tempo. gancho aí, manda ver. Bora lá. Ó, a implementação do área de sucesso do cliente, né? Como eu estava falando antes, ela começa. Eu acho interessante começar por um saque, depois você aplicar algumas ações de pesquisa de satisfação, né? Tipo, estruturar o pós-venda. Aí você faz uma pesquisa de satisfação. E dessa pesquisa existem 3. A NPS é a mais conhecida, mas também existe a CSAT, CSAT e o CES, que é CES, que o CES está relacionado ao esforço e o CSAT está relacionado à satisfação de fato do cliente. Ele quer saber, o CSAT pergunta assim, qual a sua satisfação com o atendimento, com o produto, com o serviço, enfim. O CES está relacionado ao esforço, quanto de esforço você teve para poder adquirir tal serviço. E o NPS pergunta especificamente, você recomendaria essa empresa para amigos, familiares? E por que ele tem que ser feito a cada 90 dias? Esse era uma dúvida que eu também tinha, e eu precisei estudar e pesquisar sobre para entender de fato por que ser 90. E não ser 30, e não ser toda hora, e não ser 6 meses. Porque, assim, quando você começa a vender, de fato a pessoa que compra que vai se tornar, que vai construir a sua persona. Você tem um perfil de público, mas dentro desse perfil de público você tem a sua persona, o seu ICP, né? Perfil de cliente ideal. E aí, dentro desses 90 dias, você vai entender de fato quem está comprando, quem está recomprando, e você vai mandar mensagem para todas essas pessoas. E quando eu falo todas essas pessoas, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, né? Você deu o exemplo da empresa que você comprou, o produto, que mandou mensagem para você. O que é que acontece? Antes de implementar uma área de sucesso do cliente, é preciso que a empresa faça o básico, que eu digo que é o mínimo do básico, que é você registrar os dados. Muitos negócios de alimentação, né, desse segmento, eles não têm um lugar para registrar o pedido. A pessoa pede e ela não pega nome, telefone, endereço, são 5 coisas: nome, telefone, endereço, e-mail, data de aniversário. E precisa ter o histórico do pedido dela. Gente, hoje tem diversos sites de pedidos que são de gratuitos a custo de abaixo de R$300 por mês, para você estar fazendo todo esse registro. E você ter uma ferramenta dessa, investir em tecnologia para isso, vai te ajudar muito, porque você vai construir a sua base de clientes, você vai ter... vai conseguir fazer uma análise de dados, e a partir disso que vai conseguir fazer esse trabalho de pós-venda estruturado, esse trabalho de sucesso do cliente. Porque a diferença do pós-venda para o sucesso do cliente é que o pós-venda ele é reativo e o sucesso do cliente ele é proativo. Ou seja, a pessoa do saque, né, que está no pós-venda, ela vai receber o cliente.
cliente chegou ali, perguntou alguma coisa, ela vai responder. Já o sucesso do cliente, a gente faz trabalho proativo. A gente faz uma gestão da base de clientes para entender, para analisar dados e fazer uma atividade proativa. Ou seja, que aí entra também o RFV, a receita, frequência e valor. Então eu tenho uma base ali, vamos botar um valor alto, né, de 10 mil, que não é a realidade de todo mundo, mas uma pequena, média empresa tem isso aí no mês, quando ela vende muito. Mas vamos falar também de 500 contatos que você tem. Desses 500 contatos, você precisa saber quais são os seus melhores clientes, ou seja, aqueles que compram muito, que têm uma frequência alta, uma recência alta e um valor monetário alto. A frequência é quantas vezes ela compra no período, a recência é qual foi a última vez que ela comprou, e o valor monetário não é o ticket médio, mas é quanto ela deixa na empresa. Então perceba, todos esses pontos eles se conectam. E isso ajuda muito, e é nesse ponto que a empresa começa a olhar para os pontos fortes, os pontos fracos e trabalhar a melhoria contínua. Então, a gente começa pelo básico, né? Antes de implementar o sucesso do cliente, uma área, a gente passa a entender hoje como é que eu faço meu atendimento. Em específico, no negócio de alimentação. Eu pego pedido pelo WhatsApp, tá, mas eu vou registrar onde? Lugar nenhum? Não, preciso ter um lugar básico para poder estar registrando esse pedido. Depois que eu registro esse pedido, o que é que eu faço com ele? O que é que eu faço com esse cliente que chega, na verdade, né? Tipo, se faz muito investimento em marketing de performance, né? Tráfego pago e anúncio, que é a mesma coisa, para atrair os clientes, que é o tal do que a gente faz investimento em CAC, que é o custo de aquisição de cliente. A gente faz o investimento, tem um retorno, massa, faz a venda. Mas e o depois disso? E aí entra a área de sucesso do cliente, onde a gente vai fazer toda uma gestão, né, e também uma análise desses dados para poder trabalhar o relacionamento com o cliente e passar pelos pontos de retenção, receita e recomendação. Mas, Grazi, é aí que tá alguns pontos chaves que eu entendo que alguns empresários, ou eu empresa, ou o cara que finge que é empresário, sofre. Por quê? Ele não investe naquele sistema que a gente falou. Ele não tem esses dados registrados porque ele acha que tem um sistema de informação, tem um sistema gerencial, é custo. Ele não enxerga que ter um sistema é um investimento. Pegando o ponto que você falou, se o cara tem um sistema e ele registra todos os seus atendimentos do mês durante 6 meses, 3 meses, olha o banco de dados riquíssimo que ele tem. Riquíssimo. E aí ele pega as inteligências artificiais que existem hoje, bota esse banco de dados na inteligência artificial e fala assim, ó, veja a previsibilidade de quando o cliente que veio aqui em janeiro e em março ele poderá vir de novo. Sim, exatamente. Que aí é dentro do RFV, receita, frequência e valor, que a gente vai entender. Eu vou entender quais são os meus melhores clientes que mais compram, e quais são os clientes que pararam de comprar nos últimos 30 dias, é um tempo mínimo, né? Que, digamos que uma empresa tem uma média de compra, de venda, né, de 2 vezes no mês que a pessoa compra. E aí eu vou saber, tá, ela tá 30 dias sem comprar comigo, 30, 60, 90. Por quê? O que é que eu vou fazer? Então, eu só vou saber isso se eu tiver dados, se eu tiver números, tem que estar registrado em algum lugar. E aí eu vou saber. Aí, quando a gente não compra 60 dias, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para ele, que também não é uma mensagem qualquer, tem que ter um modelozinho para saber e um incentivo para esse cliente poder voltar. E depois, aí, quando a gente trabalha esse relacionamento com o cliente, a gente vem para a parte de recomendação. Que é dentro nesse ponto, ou seja, eu tenho o CAC do marketing de performance, que ele tem um custo alto, porque eu vou trazer, né, o investimento precisa fazer, mas ele de fato é alto, mesmo que haja as otimizações, tem uma forma muito mais barata de você reduzir esse custo de aquisição de cliente, que é por meio das indicações. Quando a gente trabalha a recomendação, a gente cria de fato um programa de indicação, a gente estrutura ela. Não é tipo, nossa, tem até estratégia que eu gosto muito e aplico, que é você conquistar cliente por meio do NPS. Ou seja, você não tipo assim, eu vi uma pessoa fazer, achei legal, mas dava para mudar algumas coisas. Como é que era feito? A pessoa comprou, fez um pós-venda básico, né, de pesquisa, de perguntar como é que foi o pedido, etc, se gostou, e a pessoa fez uma pergunta de NPS, né? Você recomendaria esse produto ou serviço para alguém? Me passe 3 contatos. Se for sim,
Não, desculpa, a gente vai voltar. Lembrei agora exatamente como é que é. A pessoa faz o NPS e a pessoa responde de 0 a 10. Como é que foi? Se ela deu... Aí vem. Agora você vai me ajudar. De 0 a 10, de 1 a 5 é o detrator. Exatamente. 6 a 8 é neutro. Isso. 9 e 10 Recomendador. o promotor. É. Se a pessoa botou 9 ou 10, ela é promotor, ela é totalmente capaz de recomendar para alguém de perfil semelhante. Advogado da marca. Isso, advogado da marca, exatamente. Não, e fica aí você, empresário, dizendo que não tem como ter previsibilidade de vendas. Gera uma isso total mesmo? previsibilidade. Dá pra tipo assim, vamos galera aqui botar uma meta, eu preciso. A gente tem uma meta de 10 mil de receita no mês. Como é que a gente vai fazer? Deixa Vamos eu olhar só- pra nossa Só pra base completar, e vamos fazer o trabalho. eu já estou pensando o maio. Sim, sim, Sim. pensando Sim, Dia mais. das Mães. sim, Eu já estou trabalhando com um CMO de maio. sim, sim. Então, isso é fundamental. Por isso que eu falo que o seu gerente de salão, de operação, ele tem que ser diferenciado. Mas, Renan, que massa, você está trabalhando com maio. Para aquele empresário do ramo Foods que nos assiste, explique para ele por que você está trabalhando maio, o seu CMO. Pronto. Por quê? Porque hoje o CMO ele é uma das ferramentas que mais impactam no resultado da operação. Vamos lá, primeiro fala o que é o CMO pro pessoal. Para você que não conhece o que é CMO, CMO é o custo da mão de obra. Perfeito. E hoje o CMO é um dos que mais impactam no custo da operação. Qual é o trabalho que eu faço? Identificar mês a mês o potencial de lucro da unidade, construir pessoas certas nos lugares certos e trabalhar com menos é mais. Perfeito. Não, e pegando o gancho do CMO, porque é o seguinte, existe uma regra de mercado. São os dados que estão ali. Eu sei os meses que eu mais vendo, Sim. que eu menos vendo devido à minha demanda. Uhum. Eu tenho meses que a demanda faz bom, tem meses que a demanda faz. Essas novidades também. Então essa sazonalidade, se eu conheço, se eu tenho isso metrificado, se eu tenho isso registrado, eu consigo prever meu CMO. Perfeito. Se ele vai aumentar ou se eu vou diminuir ele. Exato. Eu consigo trabalhar de forma estratégica. Exemplo, férias. As férias, você pode ter um movimento maior, período de confraternização, um movimento maior. Pelo que eu tenho registrado, qual é, no período de confraternização, quais são os horários que eu tenho um pico maior? Ele é de 12 até as 15 ou ele é de 18 às 22? Depende da operação. Entendeu? Mas aí eu consigo ter um time maior ou menor se eu Uhum. conhecer isso. Porque hoje o CMO ele é um custo altíssimo. Verdade. Eu não posso ter mão de obra nem sobressalente, nem deficitária. Eu Concordo. preciso ter a mão de obra ideal. Menos é mais. Qual é o menor número de mão de obra que eu tenho, de colaboradores aqui, que eu consigo atender o maior número de mesas com excelência, com eficiência, com qualidade? Vou dar um exemplo bem claro, assim, para vocês entenderem. A unidade que nós assumimos, as 2 unidades, estava com CMO muito alto. A cozinha tinha 15. Hoje, a cozinha tem 9. E funciona melhor do que há 2 meses atrás. No salão, nós tínhamos 25. Hoje, nós temos 14. E a operação está melhor do que estava há 1 mês e meio atrás. Qual a sacada disso aí, que é muito importante? Se eu tinha uma folha de R$90 mil por mês e eu prometi aos sócios que reduziria essa folha em 40% sem o instrumento deixar de tocar a música correta, que é o principal, era uma previsão para abril. Hoje, a unidade ela está com um CMO de 18, já foi de 25, tá de 18, e a meta é entregar 15. Só que esses 15 ele vai potencializar o resultado final, que é dinheiro no bolso. Isso Não. é fundamental. Empresários, vocês lembram quando nós falamos no início do podcast sobre conhecer todas as áreas do meu negócio? Uhum.
conhecer desde o chão de fábrica até a gestão, lá tinha uma operação inchada porque os sócios gestores não conheciam da operação. Perfeito. Então ele achava que ele precisava ter mão de obra para atender bem. Eu não preciso, eu preciso ter pessoas boas, pessoas qualificadas, pessoas comprometidas. E eu preciso treinar sempre essas pessoas para que eles continuem trazendo resultado. Cara, e aí eu concluo que, além disso, é você ter processos. Que eu acredito muito que você conseguiu reduzir porque você organizou o processo das áreas. Estou organizando ainda. Que coisa. Agora imagine, você reduziu de 25 para 14, ou seja, você reestruturou todo o processo ali do atendimento em si. E isso vale tanto para pequeno negócio que tem casa, quanto para negócios que têm muitos colaboradores. E também isso que é só o delivery. Porque o delivery, a operação dele é o tripé de atendimento, produção e logística. É só isso. Mas tem empresas que botam uma pessoa para ser os 3. Tem empresas que colocam 2 para ser os 3 ou 3 pessoas, um para cada. Não é um para cada, mas é tipo assim, um para atendimento, algumas pessoas para cozinha e umas pessoas para logística. A da cozinha é a cozinha que gera eficiência, né? É o coração da operação. Não tem como. Se lá não tiver eficiência, o atendimento sobrecarrega muito, o suporte também, e a logística acaba ficando um pouco bagunçada na hora da entrega. É importante você trazer isso, que eu vou trazer um caso prático meu de consumidor. Eu compro em delivery e quando eu vejo aquela questão ali de tempo de espera, 50 minutos a 1h10, esqueça. Não compro mais. Nunca mais na minha Poxa, vida. nunca mais, calma. Olha, acredite. Só se você tiver uma experiência muito ruim. Muito ruim, porque imagine, você tá com fome, você tá se planejando comer, 1h20. Eu moro perto do Shopping Paralela. Pra quem é de Salvador sabe onde é o Shopping Paralela. E às vezes eu compro um delivery do restaurante do Shopping Paralela. Mais perto. Do Shopping Paralela pra minha casa, de moto dá 5 minutos. De carro dá 10. Então eu esperar 1h30 pra comer, era mais rápido eu ter ido pro shopping, comido e voltado pra casa. Fato. Então, a experiência do cliente. E aí vem a questão da estratégia da logística que você falou. O cara às vezes quer fazer uma operação de delivery e ele quer colocar um colaborador para fazer tudo. Não tem como. Vai impactar onde? Vai. Na entrega. E aí eu volto para comprar lá de novo? Não vai. E aí vem o trabalho do time de pós-venda e sucesso do cliente, porque o saque ele é muito importante para evitar que o cliente fique insatisfeito, que ele venha cancelar o pedido, porque tem que ter um jogo de cintura. Nesse momento tem que ter jogo de cintura. Vai ter momento que vai dar gargalo, mas precisa ser resolvido. Ô Graça, eu te provocar aqui, posso? Mais do que o sucesso do cliente, um especialista, você também tem que ser um gestor de crise. Sim. Como é que você aplica isso? Como é que a gente gostei faz? dessa agora. Caraca. Agora, Porque o sucesso é eu fácil. quero aplicar. Perfeito. Como é que você vai gerir a crise? Sucesso, tem que gerir a crise. Ainda mais, você que tem operação de food service, a gestão de crise de vocês é pior do que o presencial. Sim. No delivery? Sim. Muito pior. Sim. Muito, Sim, porque pior, você lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? É importante que tenha no mínimo uma pessoa, mas ela tem que ser apenas suporte. Ela não tem como ser atendimento e suporte se tiver com alta demanda. Como é que a gente faz gestão de crise? A gente precisa, são as habilidades, né, que precisa ter. Precisa ser uma pessoa empática, simpática, calma, cabeça de gelo, analítica, para ela conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, tipo, sei lá, tem que abrir várias abas aqui, olhar várias coisas para conseguir achar o pedido e dar um prazo e tal. Ela precisa também ser uma pessoa assim muito curiosa, querer saber como é que eu resolvo isso aqui rápido, como é que eu falo melhor com o meu cliente. E depois disso, fazer análise de dados. Gente, é porque não tem como não fazer análise. Eu vou saber que eu tive X reclamações por conta disso. Impactou em qual área? Impactou na área de produção. Então vamos melhorar aqui a eficiência da área de produção. Não, foi logística. Não, foi atendimento. Sei lá, a pessoa lançou o pedido errado. Então tudo isso precisa ser feito. E a gestão de crise
você melhora a cada momento, a cada crise você melhora. Isso é um fato. A melhoria contínua está Entra aí. pra melhoria contínua, é isso que eu ia falar, né? A gestão de crise, eu gosto de trabalhar a gestão de crise como banco de dados para melhoria contínua. Exato, Porque é o exato. seguinte, quando você tá acertando, tá tudo bem, Tá tudo você indo. não evolui, tá tudo indo. Ninguém. É aquela questão que tá muito no NPS ali, né? O cliente que dá a nota neutra ali, alguma coisa Alguma incomoda coisa aquele foi. cara. Não tem como. Amigão, ou você gosta ou você não gosta. Você ser indiferente, pô, não seja indiferente. E Diga, para você tá completar- gostando ou não tá E gostando? para completar, Lu, mais uma vez, eu bato na tecla que é fundamental. Não tenha garçons ou atendentes na sua operação. Tenha Desenvolvedores de negócios. porque ele vai ser atento a isso aí. Ele Perfeito. vai ser atento a isso aí. Mas para isso, é o cognitivo diferente. Mas como dar um cognitivo para um jovem? Treinamento. Exemplo, soft skill. O hard skill, ele vai conseguir estudando na sua escola, no seu curso técnico, mas o soft skill é na operação. Outra coisa importante, operação de food service, para você que é sócio de computador, que fica em casa vendo os dados, vem pro caos. Vem pra chão operação. de Vem pro caos. fábrica. É no Operação. caos que você vai entender o tanto quanto nós estamos preocupados com o resultado, o quanto tomamos decisões rápidas, que muitas vezes podem não ser as corretas, mas era a decisão momentânea. Era necessária. necessária. Era necessária. Exatamente. Necessária. Então, deixa o computador um pouquinho. Vem um sábado. Isso Vem que um eu ia falar. Vá na operação Venha no ver o final caos. de semana, quando tá o caos. Vai na operação quando tá lotado. Isso. Quando tá lotado. Você quer conhecer se tá tudo bem ou não. Você tem que ir quando tá o caos. Isso. E aí você vai identificar o seu colaborador que melhor performa na Exato. crise. Exato. O seu colaborador que não tem psicológico pra estar ali na pressão, Chora. que chora, que se treme, que derruba a bandeja. E você tem que ser o primeiro a ser o giro. Então eu brinco muito, quem tá me assistindo. Ah, Renan, tá o caos. Relaxa. Eu sou o iceberg do Titanic. Então, vamos lá, resolver isso aí. Então assim, eu tenho nesse momento agora várias manutenções rodando. Eu tive um sábado que a coisa parou 7 da noite Nossa. e a operação rodou. Porque o menos é mais, consegue entender que aquilo é momentâneo e temporário. E ninguém consegue num sábado à noite. Então, respirou, trabalhou e no final do dia foi bonificado. Deu tudo certo, né? Tudo certo. Deu tudo Outra certo. coisa importante, não se tem resultado em operação fresca. Fresca é suave, a operação tem que ter pressão. Ah, tem depressão. Com tem pressão pressão. você encontra diamante. Você Tem encontra quem pressão. são os bons. E os bons não estão no mercado à disposição, não. Não, Então, não tá. É. Profissional bom não tá Vou em casa dar como assistindo exemplo TV. aqui a Conte. Eu estava com um contrato assinado com a Conte para trabalhar de forma presencial. Fui bater um papo com o empresário. Na mesma hora, não foi Luiz, fez o rebrand. Eu estou na Conte como consultor e agora com esse empresário. Por quê? Porque o mercado é escasso. Muito escasso. Muito Extremamente escasso. Muito escasso. E aí é o que eu falo, é o que eu digo, né? Ah, aqui não tem vaga, não tem trabalho. O que você tá fazendo para merecer essa vaga? Para O vir que para a você grande tá fazendo mesa. para trilhar esse caminho? Aí o colaborador, aquela pessoa que tá procurando o trabalho, fica no Instagram o dia todo, só levanta para cima, levanta para cima. Peraí, amigão, vai ler um livro, vai ler um artigo, vai fazer um curso. Quantos cursos gratuitos existem hoje na internet? Mas eu tenho 70. Quantos cursos gratuitos? E aí, antigamente a gente falava, pô, eu quero fazer um curso e não tenho dinheiro, porque era caro. Antigamente fazer um curso era caro porque era só presencial. É, exatamente. Era escasso. Hoje tem de graça uma enxurrada, curso de A a Z, bons, medianos, ruins, e o cara não faz. Simplesmente ele não faz. E aí ele reclama. Mas, amigão, faça por onde também. Mas eu não quero fugir muito do nosso podcast, que a gente já falou aqui tanta coisa, muitas sacadas, assim, sacadas incríveis que eu vou trazer para o meu negócio, vou levar para meus clientes também. Mas eu queria ouvir um pouquinho, Renan. Você conseguiu diminuir o CMO, que é uma coisa assim muito difícil. Mas me fala um pouquinho. Fala para o nosso empresário, para aquela empresária que está nos escutando. CAC.
que eu posso fazer para diminuir o meu CAC? E depois, Grazi, que você fale também como é que eu posso reduzir o meu CAC através do sucesso do cliente. Top. Bora. Primeiro, tem que entender o que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Segundo, como calcular o CAC. Todas as ações de marketing mais vendas dividido pela quantidade de clientes. Isso. Repete de novo, Renan. Vamos lá. O CAC, custo de aquisição do cliente. Segundo, como medir o CAC, calcular o CAC, que são todas as ações de marketing mais vendas dividido pelos clientes do mês. Aí, empresário, você não tem um sistema que registrou o número de clientes que vendas. teve lá. Importante a mesa. Quando você tem na mesa, tem 5 para botar. Importante demais. Uhum. Entendeu? É muito importante. Como é que eu quero falar de CAC se eu não sei qual é meu ticket médio? E aí precisa fazer o registro do dado, do pedido. Através do pedido. NPS. Tá tudo conectado. E aí, tudo como muito é que eu analiso isso Conectado. se o meu desenvolvedor de negócios ele não tiver treinado para lançar que carne do sol é carne do sol, Perfeito. cerveja A é cerveja A, cerveja B é cerveja B. Isso. Se ele lançar tudo como um só, como é que eu faço? Como é que eu vou medir? Como é que eu vou ter? Isso vai impactar Métricas. lá em estoque, em compras, Tudo. financeiro. E também, Tudo. e também algo muito crucial na operação, tá? Eu venho tendo sucessos atrás de sucessos porque os sócios, nas operações anteriores e na operação atual que eu estou, eles ouvem. Mas eles ouvem por um motivo só. Eu vou à grande mesa com informação, com dados. E contra dados não há argumentos. Eu tenho 100 clientes que precisam desse tipo de produto e tenho mais 200 do tipo de produto. Eu ataco qual? Atacar o que dá resultado. A vaca leiteira. Perfeito. Fundamental. Então, assim, se você que é empresário não investir, não vai adiantar. Não vai. Não vai Não adiantar. vai ficar remando, Não vai adiantar. remando, Não vai adiantar. reclamar da economia, vai reclamar da política, Isso. mas empresário só depende de nós. Verdade. Seja estratégico. Sempre. Seja estratégico sempre. Analise os números do seu negócio. Faça gestão. Faça gestão. Se você não fizer uma boa gestão, você não vai tomar boas decisões. Vai ser tudo no achismo. E hoje não dá para ser no achismo porque a competitividade está Tá muito muito alta. grande. Hoje a gente briga por centavos. Antigamente a gente brigava por alguns reais. Hoje vocês brigam por centavos. E assim, a cerveja A que eu bebo no sul é a mesma cerveja A que eu vou beber no norte do meu estado. O que vai diferenciar é o garçom não, a cozinha, como é preparado o alimento, a qualidade daquele sabor. alimento, o sabor e o atendimento. Uhum. Então, eu tenho um garçom que está bem apresentado, um garçom não, desenvolvedor Desenvolvedor de de negócios que está bem apresentado. O cara fala bem, o cara se expressa, ele tem um atendimento de excelência realmente. Como é que tá isso? Aí eu tenho uma cozinha organizada, meu prato vem bonito como aquela foto, Isso. porque às vezes você vê aquela foto, a foto é linda, quando chega o prato, você fala, não foi isso que eu pedi não, Concordo. foi isso aqui que eu pedi mesmo? Hoje, Sim. Hoje eu fico feliz em entrar na cozinha. Perfeito. É a alma do negócio, no meu ponto de Coração vista. da operação. Coração da operação é a cozinha. Sabendo que se a cozinha erra, pressão no salão. Sim, Só sim. que quem está na mesa cliente não vai na cozinha reclamar. Não, Ele vai falar com um desenvolvedor de negócios, que vai falar com o seu gerente de negócios, que é o seu gerente de salão, para filtrar e resolver aquele problema. Por isso olha a que é gestão de importante- crise, Isso. olha o conflito É, interno, olha o sempre. conflito interno, Sempre. olha o sucesso do cliente interno ali. Como é que eu vou ser o mediador Isso. disso? Porque assim, às vezes tem cliente de A a Z. Tem cliente que ele reclama na classe. Tem cliente que eu já vi cliente batendo na mesa e gritando com o garçom. O cara, não, vou ver na cozinha. A culpa não foi dele, o cara não quer nem saber. Cara, isso é importante que você falou. Me lembrou algo que é, assim, é extremo. Tipo, o cliente, quando ele reclama, ele não quer saber que a culpa foi especificamente de fulaninho. Para ele, a empresa não tem divisório, silos, né? As divisões. É uma coisa só.
E aí fica assim, ah, não, mas é porque a cozinha, fulaninho, não fez o trabalho. Sim, mas eu quero que resolva, eu vou fazer como? E aí Perfeito. ela tem que estar à frente, tomar a frente para poder resolver. Pra resolver. Perfeito. Perfeito. Não dá pra Perfeito. Por isso, jogar pro lado. empresário, a sua cultura operacional, cozinha, barra, salão, tem que estar descrita. Sim. Regras, processos, tudo descrito. Abertura de casa, abertura de salão, abertura de cozinha, fechamento de casa, fechamento de cozinha, quem faz o quê? Isso Políticas. pode ser tema para um outro podcast, sabe Boa. por quê? Quando você fala desses processos descritos, aí aqui minha cabeça tá assim, ó. Quantos foods não tem nem ficha técnica? Não tem. Não tem nem ficha técnica. Pode ser também para um próximo, mas assim, Não sabe posicionamento. não sabe posicionamento, você tá perdendo dinheiro ali. E no final muito das dinheiro. contas, quanto mais você vende, Maior prejuízo. maior prejuízo. Maior prejuízo. Eu ia falar outra coisa, Só mas é pra- maior prejuízo. Algo surreal aconteceu também no Mundo Foods, da nossa operação. Está vindo hoje um empresário de Santa Catarina entender como nós conseguimos reduzir o CMV de 35 em dezembro para 23 em janeiro. Você começou a controlar o que não era controlado. Eu lembro que o empresário, quando ele chegou aqui, eu perguntei como é que você mede sua perda. Ele foi. Foi assim mesmo. Esse ano, medi a perda? O que é isso? Nunca medi a perda, não. Amigão, me desculpe, se você não mede sua perda, você está sendo roubado. Me desculpe o termo da palavra, mas é isso. O cara vai ver a facilidade ali, ele vai levar, infelizmente, a índole de pessoas e a gente não tem como conhecê-las. Então, Soft assim, skill, né? se eu não estou medindo a minha perda ali, se eu não tenho Vamos pedir comportamento? entendeu? Como é que eu vou fazer? Então, assim, Bora. às vezes o lucro do empresário tá saindo Embora. ali pelo ralo, Ah. na frente dele, ele não sabe que ele não tem Fechar as isso medido. torneiras. E é essa, fundamental. Fechar as torneiras. e essa perca, ela não é só, no caso de alimentação, não é só na comida depois que tá pronta, é quando recebe. Ó, eu vou contar Também. um fato aqui, conversando com um amigo, ele falou assim, Luciano, o gerente da unidade e um desenvolvedor de negócios, todo ano mudava de carro, todo ano, mora numa casona. Quando eu cheguei lá, eu fechei essa torneira, tá todo mundo nervoso agora, por que será? Eu digo, não sei, olha os números. Então assim, o cara não tinha controle, o cara trocava de carro todo ano. O dono da empresa não conseguia trocar de carro todo ano. Eu Quanto de dinheiro foi perdido? já penso, eu vou dar só uma dúvida aí. Essas pessoas encontraram facilidades, porque não havia políticas e processos. Exato. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque o empresário não é profissional, Perfeito. é amador. Perfeito. Mas é isso, estamos chegando ao final de mais um podcast. Foi assim, um papo muito bacana. Eu vou fazer de novo. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Tem muito Assim, assunto. Tem muito assunto. A gente falar, né, de sucesso do cliente, de CAC, falar de gestão, ele é muito amplo. A gente passaria aqui um dia falando sobre isso, mas vamos marcar outros podcasts para falar sobre isso. Mas eu acredito que o empresário, a empresária, quem nos assiste, vai ter como levar para o seu negócio muita sacada. Eu que não sou do ramo food, sou do ramo contábil, estou levando algumas sacadas para mim. Isso é bom. Imagine quem é do ramo com vocês. Então, assim, queria muito agradecer a participação de todos e que vocês falassem as considerações finais de vocês e que vocês relembrassem ao nosso público as redes sociais de vocês, como é que eles encontram vocês, para que eles consigam se conectar com vocês. Fala, Você, Renan, começa contigo, primeiras damas. Ui. Assim, as considerações finais é que primeiro agradecer, né, pelo convite, meu querido amigo Renan. Tô falando de network, a gente se conheceu, cara, por causa de um contato anterior de um trabalho de empresa que eu tava, que
falou com ele de mim, a gente se conectou, passamos alguns dias numa empresa, e aí seguimos, né? Temos os mesmos pensamentos relacionados a negócio, a gestão, e estou aqui hoje por causa dele. E em relação à minha consideração final, eu falo que pequenos e médios negócios, eles enfrentam muitos desafios para poder estar mantendo um negócio. Como você falou, né, a competitividade é muito alta. Isso é um fato, né? A inflação está aí em relação aos alimentos, acontece o tempo inteiro, independente de governo, do governo, na verdade. E aí, essa gestão eficiente, ela requer uma atenção muito maior aos centros de custo e à gestão do cliente. E isso demonstra que as empresas, os empresários, né, e os líderes dali da empresa precisam saber de fato dos dados, e o profissional de sucesso do cliente, ele também está junto, trabalha coeso. Ele precisa ter os dados para poder fazer o relacionamento ser efetivo e dentro disso trazer lucro, para a gente poder até medir o impacto do nosso trabalho. E aí o que eu falo no final é que... Vai fazer um corte, né? Relaxa. Sim, pronto, lembrei. Sim. E aí eu digo que investir no sucesso do cliente não é um centro de custo, mas é uma despesa de venda. Ou seja, eu preciso investir nessa área. Assim que você investe em anúncio, você precisa investir no relacionamento do cliente, porque o anúncio atrai e o sucesso, a marketing de performance atrai e o sucesso do cliente, ele retém. E essa retenção é que vai fazer o negócio seguir por muito mais tempo, de maneira eficiente e mais lucrativa. Então, investindo nessa área, você vai ter mais retorno no final, mais satisfação do seu cliente, mais fidelização, indicação, e tornar a empresa mais competitiva no mercado. Show! Renan, suas considerações finais, meu amigo. Dentro dos assuntos de hoje, que foi satisfação do cliente, CAC e NPS, tudo está conectado. Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Porque a satisfação do cliente está dentro do sucesso do cliente. Exatamente. Reiterando, dentro dos assuntos trazidos hoje, que é sucesso do cliente, CAC e NPS, está tudo conectado. A base de dados, ela serve para ancorar o futuro da empresa, para que o empresário, o empreendedor, tenha uma visão de previsibilidade do que vai acontecer. Uhum. Para isso, ele precisa ter profissionais treinados, focados e com propósito, desde o seu gerente até a sua base de cozinha. Para isso, a técnica do menos é mais funciona muito. A redução do seu CMO, ele é baseado nessa previsibilidade desses dados que estão sobre a sua mesa, e também se profissionalize. Se você, que é empresário do ramo de food service, não tem uma formação ideal, entre em contato com o Luciano da Conte, que vai indicar profissionais que vão fomentar e preparar você, a sua operação, para o futuro que você merece, não o que você precisa. Uau! Perfeito, meu amigo, perfeito. Isso mesmo. Você, empresário, empresária, que quiser tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre os nossos podcasts, se quiserem participar também, manda uma mensagem pra gente. Eu fico muito grato pela presença de vocês aqui. Foi fantástico. Obrigado. Espero revê-los novamente em breve. E que todos vocês tenham gostado do nosso podcast. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.